Olá pessoal, além de matar nossa sede, a água é importante para muitas outras coisas, né? Para tomar banho, para lavar a roupa, para cozinhar e até na produção de alimentos. Todo nosso alimento precisa de muita água para ser produzido. Por exemplo, a agricultura utiliza a água na irrigação da lavoura. A água também é utilizada nas usinas hidrelétricas para gerar energia e nas indústrias que fabricam as coisas. Até essa roupa que eu estou utilizando precisa de muita água para ser feita. Isso sem contar os seres vivos, todos precisam de água. Se não existisse água no nosso planeta, também não existiria vida. Sou o professor Stefano e hoje vamos aprender um pouco mais sobre a água. Você já deve ter ouvido falar que a água é essencial à vida. Mas por quê? Todos os seres vivos, como animais, plantas, fungos e bactérias, inclusive nós, seres humanos, precisamos da água para sobreviver. Para você ter uma ideia, existem micro-organismos que vivem até sem ar, mas não vivem sem água. A água é tão fundamental para a vida que os cientistas que buscam por vida em outros planetas primeiro procuram pela presença de água lá, pois se não existir água, provavelmente também não existe vida. Agora, é verdade que o nosso corpo tem 70% de água? É verdade sim. Cada célula do nosso corpo, todos os nossos órgãos têm muita água dentro deles. Mas também é verdade que nós eliminamos essa água através da urina, do suor e das fezes. Por isso você não pode esquecer de beber água, vários copos todos os dias. Olha só, toda essa parte azul que você está vendo aqui no globo é a água do nosso planeta. Você sabia que a proporção de água do planeta é mais ou menos a mesma proporção de água do nosso corpo? Legal, né? A água está presente em todos os lugares na superfície da Terra. Podemos encontrar água nos mares e oceanos, nas geleiras na forma de gelo, no subterrâneo, que é quando ela fica dentro do solo, nos rios e lagos e até na atmosfera, como umidade. Parece bastante, né? Mas não se engane, porque a maior parte dessa água é água salgada, nós não podemos utilizá-la. Podemos utilizar apenas uma pequena parcela da água doce, ou seja, de toda a água do nosso planeta, menos de 1% é a água que está disponível para o nosso consumo. Se toda a água do mundo coubesse em uma garrafa PET de 2 litros, a água doce para consumo caberia em metade de uma tampinha. Então não podemos gastar água à toa. Você sabia que cada gota de água que existe no nosso planeta é a mesma de muitos e muitos anos atrás, desde antes dos dinossauros existirem? A água está sempre em movimento no nosso planeta, e para entender melhor como isso acontece, é importante saber que é possível encontrar a água naturalmente em 3 formas diferentes na natureza. Os cientistas chamam isso de os estados físicos da água. Eles perceberam que a água muda de forma conforme ela esquenta ou esfria, e os 3 estados físicos da água que nós conhecemos são o líquido, o sólido, que conhecemos como gelo, e o gasoso, que se chama vapor. A temperatura é o fator principal que determina o estado físico da água. Vamos ver como isso acontece? Quando a água é aquecida, ela passa pelo processo de vaporização, se transformando do estado líquido no estado gasoso. Como vocês podem ver nessa panela, estamos aquecendo e a água começa a borbulhar e se transformar em vapor. As moléculas de água que se agitam com o calor vão se soltando umas das outras. O vapor é mais leve e sobe. Já esse vapor, quando esfria, passa para o estado líquido. Eu vou mostrar como isso funciona. Vou colocar essa tampa que está mais fria sob o vapor de água. E ao encontrar a superfície fria, o vapor vai condensar, ou seja, ele vai passar novamente do estado gasoso para o estado líquido. Olha aqui o vapor condensando e se transformando em água líquida novamente. Agora, se a água perder muito mais calor, ela passa do estado líquido para o estado sólido. Esse é o processo de solidificação, quando ela se transforma do estado líquido no estado sólido. E o oposto é chamado de fusão, ou seja, quando a água do estado sólido, que é o gelo, passa novamente para o estado líquido, ela está passando pelo processo de fusão, como está acontecendo aqui. Dá para ver que o gelo está derretendo, ou seja, ele está passando novamente para o estado líquido. Vamos ver mais uma vez. Quando a água passa do estado líquido para o estado sólido, ela passa pela solidificação. E quando o gelo derrete e passa novamente para o estado líquido, é o processo de fusão. Já falamos que a água pode passar do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e vice-versa. Mas será que a água pode passar direto do estado sólido para o gasoso? Pode sim, esse é o processo de sublimação. E o oposto, que é o processo de ressublimação, é quando o gasoso passa direto para o estado sólido. Você já viu isso acontecer? Já reparou quando chove muito forte e cai aquelas pedrinhas de granizo, que são pequenas pedras de gelo? Isso aconteceu porque a água que estava no estado gasoso passou pelo processo de ressublimação e se transformou diretamente em gelo sólido.
Conhecer as transformações dos estados físicos da água nos ajuda a entender melhor como ela se movimenta no planeta Terra. Para que essas transformações aconteçam, é necessária uma grande fonte de energia. Você sabe qual é? Se você disse o Sol, você acertou. Vou explicar melhor como isso acontece. Começa assim. O Sol aquece a água dos mares e oceanos e essa água evapora e vai para a atmosfera. O vapor se movimenta na atmosfera através dos ventos, e as regiões mais altas da atmosfera são mais frias. Lá o vapor condensa e começa a formar pequenas gotículas de água. Essas gotículas vão se juntando até ficarem pesadas demais para o vento conseguir carregar, e elas caem na forma de chuva. Quando chove sobre o solo, a água pode escoar pela superfície, evaporar novamente para a atmosfera ou infiltrar no solo. A água que escoa vai seguir o caminho do relevo, formando os rios. E a água que infiltra pode formar os aquíferos. Você sabia que existe mais água nos aquíferos, ou seja, no subterrâneo, do que nos rios e lagos que nós podemos ver na superfície? A água que infiltra no solo forma os aquíferos, que são como grandes caixas d'água. Nesses reservatórios de água subterrânea, a água fica entre os poros do solo e nos espaços entre as rochas. Uma grande preocupação é com a poluição das águas subterrâneas, pois a água subterrânea segue seu caminho pelo solo e é difícil de tratar essa água. Em regiões onde não existe água encanada, é comum as pessoas cavarem poços até encontrarem essa água armazenada no solo. A água dos aquíferos também alimenta os rios, que vão seguir o caminho do relevo até encontrarem o mar ou o oceano, e assim o ciclo recomeça. Chamamos esse processo de ciclo hidrológico, ou ciclo da água. A água que nós utilizamos para o nosso consumo é água doce, e nós acabamos de ver como ela se forma na natureza. E falando em água doce, o Brasil é o país que tem a maior quantidade de água doce do mundo. Além disso, aqui temos os dois maiores aquíferos do mundo, o aquífero Guarani e o aquífero Alter do Chão, que fica no Amazonas. Além da quantidade de água, nós temos que pensar também na sua qualidade, pois muitos rios e represas estão bastante poluídos. Mas o que acontece quando nós não cuidamos da qualidade da água? O resultado é uma água poluída por lixo como plásticos e outros contaminantes. Por isso a água precisa ser tratada antes de ir para nossa casa. Agora que você já sabe tanto sobre a água, pode nos ajudar na sua preservação. Podemos começar com os pequenos hábitos, como fechando o chuveiro enquanto a gente se ensaboa, ou desligando a torneira enquanto a gente escova os dentes. O importante é não desperdiçar água. Vamos cuidar da água no nosso planeta? Até a próxima aula!